Olá, esse é mais um vídeo do canal Mapas Mentais com Shirley, que incentiva o hábito de criar mapas mentais, além de compartilhar estudos e resumos sobre economia. A ideia aqui é falar um pouco sobre a estrutura do site. Então, eu quero apresentar uma sugestão de como você pode criar uma estrutura de um site usando mapas mentais. Com isso, eu vou apresentar, claro, o exemplo de um site que eu criei, eu não sei, essa semana, mapasmentaiscomshirley.com.br. Convido você a conhecer, caso não conheça ainda. O link está na descrição desse vídeo. Então, eu vou detalhar como eu criei esse site, digamos assim, a estrutura inicial, né? Porque assim, quando a gente pensa em criar um site, a gente pensa, tá, como que eu vou estruturar ele? Como que eu vou dividir? O que vai conter nesse site? Então, assim, antes de iniciar, claro, eu olhei alguns sites que eu admiro, sites de empresas ou de algumas pessoas, vi alguns blogs, e aí fiquei pensando como que eu queria estruturar isso para montar um melhor site, assim, que apresentasse o que eu gostaria de, de falar nesse material. Então, aqui nós temos então os ramos principais. No centro, claro, eu coloquei um símbolo que faz parte da logo. Então, em cada site que eu compartilho, cada mapa que eu compartilho, ele tem sempre o cérebro ali no meio. E esse especialmente é um que compõe a logo do Mapas Mentais com Chile. Então, de cada ramo, eu pensei, bom, agora vamos colocar os pontos principais, quais são os principais menus desse site. Então, início, que sempre tem, que é a página home, o blog, serviços, contato e a parte de sobre. Isso é padrão, né? Mas mesmo assim, essa estrutura, às vezes, ela muda de site em site, sabe? E aí é bom você primeiro já definir ela. Então, esse vídeo ele foi compartilhado no YouTube no dia 12 de abril de 2021. Se você ver um pouco depois, pode aparecer algumas mudanças ou atualizações no site, claro, né? Digamos que você veja esse vídeo depois de 6 meses ou um ano após o lançamento desse site, né? E alguns ajustes vão sendo feitos com o tempo, mas de maneira geral, o objetivo dele é o mesmo. Só para alertar em relação a algumas mudanças que possam ter. Nessa parte de início, então, tem o cadastre-se, a opção de cadastrar o e-mail para receber novidades. Uma vez por semana, eu vou enviar um resumo com todos os materiais e acontecimentos mais relevantes da semana. Então, não deve ser mais que um e-mail por semana. Caso você tenha interesse, eu convido para você cadastrar seu e-mail e acompanhar mais de perto aí os materiais. O blog com os artigos de todos os estudos que eu faço para criar os mapas mentais. Então, tem dentro desse blog, costuma ter dentro os artigos com texto, imagens e os vídeos. Então, eu logo vou falando ali, né, de cada mapa compartilhado, eu mostro uma imagem do mapa, depois eu apresento logo o vídeo e depois tem um texto explicando tudo o que eu falei naquele vídeo ou aquele estudo que foi feito até criar o mapa mental. Serviços. Em serviço eu aproveito para compartilhar o que eu venho fazendo com alguns amigos e atendendo a pedidos também, né? Eu disponibilizei alguns horários, porque de vez em quando alguém pede, me ajuda a ver o mapa dessa forma, de que forma que eu poderia usar mapas mentais para isso e tal. Então aqui a gente tem mapas mentais dentro, querendo atender a necessidade de forma personalizada, por exemplo. Então, mapas mentais nos estudos, no trabalho e em casa, que é como eu costumo usar. Né? Eu comecei a usar no trabalho em 2008, depois eu fui usar nos estudos, e aí quando eu vi já estava usando em casa, nas minhas coisas pessoais, e aí quando a gente entrar ali na parte de serviços, eu vou detalhar um pouco mais o porquê, o que esses mapas vão fazer dentro dessas áreas. Né? O sobre, então, fala sobre mim, sobre mapas mentais com Shirley, e depoimentos. Depoimentos é uma parte que eu ainda não tenho no site, porque eu tenho bem poucos por enquanto. Mas eu convido você, então,
para me enviar, caso você tenha, caso eu tenha contribuído de alguma forma na sua vida com os materiais que eu compartilho. Tem depoimentos já de pessoas que me falaram que começaram a usar mapas mentais a partir do incentivo que eu venho fazendo e, né, das coisas que eu compartilho. Então, a ideia aqui é convidar você. Caso você tenha algum depoimento semelhante assim, me envia que ele pode no futuro ir para o site também, isso seria bem legal. E as redes sociais, tem uma parte também onde tem todas as redes sociais, normalmente fica embaixo no site, né? E aí eu convido para acompanhar no Instagram, se inscrever no YouTube, eu costumo compartilhar um vídeo por semana. Então, na verdade são dois, assim. Um eu digo é de mapa mental mesmo. E aí, toda segunda-feira, esse de mapa mental, nesse período agora eu estou fazendo dessa forma, e toda quinta-feira é um vídeo de revisão de mapa mental. Então eu pego algum que eu compartilhei no canal e faço uma revisão, e aí eu aproveito a fazer um mapa no papel mesmo. E aí eu mostro como eu fiz, porque os do site no YouTube, eles são todos no Xmind. Então, nesse vídeo de quinta-feira, eu costumo mostrar esse mapa no papel. Aqui, então, detalhando o que teria no blog de acordo com cada playlist que tem no YouTube. No YouTube eu tenho, por exemplo, a playlist Como Fazer Mapas Mentais. E aí no blog eu dividi, então, essa parte de artigos em Como Fazer Mapas Mentais. E aí tem como fazer, como instalar o Xmind, organizando ideias com mapas mentais. E tem vários outros, aqui eu coloquei só 4 exemplos para ilustrar. Ciências econômicas, então, tem sobre economia, modelo ISLM, curva de Phillips, então são todos os estudos que eu faço dentro do curso de economia que eu estou fazendo. E às vezes outros estudos aleatórios de coisas que eu quero entender mais e saber, por exemplo, o Prêmio Nobel de Economia foi um que eu sempre quis fazer, e aí o mapa de número 50 foi esse, Prêmio Nobel de Economia, onde eu falo de todos os ganhadores do Nobel e o porquê eles ganharam. Eu sempre quis saber esse motivo, né? Por que as pessoas ganharam o Prêmio Nobel de Economia? Foi muito legal. Caso você não tenha visto também, eu indico você a ver. Flashes de economia. Flash de economia é a ideia de vídeos curtos, rápidos, falando o que é. Por exemplo, o que é taxa Selic, o que é PIB, o que é econometria. Ali eu dei alguns exemplos, mas lá também tem mais de 10 vídeos sobre isso. Né? Hoje, no canal do YouTube, tem 52 vídeos compartilhados. Esse aqui é o 53º vídeo. E então tem muita coisa aí. O objetivo é chegar até 100 mapas mentais compartilhados. Né? Então eu convido realmente para você acompanhar, se inscrever no canal, para que você possa acompanhar isso toda semana, sabe? E outra playlist que tem, que aí virou uma divisão no blog, é atualidades. E aí eu peguei alguns estudos que vinham sobre endividamento no Brasil, sobre a ata do Copom, eu resumi algumas atas em mapa mental, e outros estudos também que às vezes eu tenho interesse em relação à atualidade mesmo, e aí eu faço esse resumo no mapa mental. Eu já cheguei a resumir em uma folha do mapa mental, assim, estudos de 40 páginas, bastante coisa mesmo, assim, sabe? E revisando mapas mentais, que é esse que eu faço toda quinta-feira. Então, por exemplo, ali, mercado e sistema financeiro, foi um dos primeiros vídeos compartilhados, e aí eu trouxe ele de volta, criando um mapa ali bem resumido no papel ali, e aí eu venho e acabei apresentando esse tema novamente para revisar, que é importante no processo de memorização. Então, esse é a estrutura que eu montei. Quando eu pensei em blog, disse, bom, dentro desse blog vai ser assim, aí fica muito mais fácil de estruturar, né? Olha só, eu quero colocar, cada playlist vai ser uma divisão do blog, dentro dele vai ter todos os. Né? Então fica muito bem estruturado, uma visão bem legal. No final do vídeo você vai ver esse mapa completo e vai ver como é interessante a gente ter essa visão geral, sabe? Por isso que vale muito a pena criar uma estrutura, quando você vai criar um site, uma estrutura em mapa mental, porque a todo momento ali você pode ajustar, não, esse ramo aqui eu quero que ele seja lá, essa parte vai lá, e aí você pode ir ajustando, no momento que ajustou, a pessoa que vai fazer o seu site, ela já tem aquilo em mente e vai facilitar um monte de trabalho, vai evitar retrabalho, vai ser um processo bem mais fluido, assim.
E aí a parte de serviços, então. Essa parte de serviços teve tendendo a pedidos também, né? Relacionado a mapas mentais nos estudos, por exemplo. Nos estudos é algo que eu mais, né, em primeiro lugar, o que eu uso bastante, que é o que eu mais compartilho, é nos estudos. Então, eles são mapas mentais que ajudam a aprender melhor, a memorizar, a revisar o conteúdo de forma, uma técnica de revisão muito boa, a resumir e outros itens também lá dentro do site em serviços, mapas mentais nos estudos, eu detalho uma lista ali de quase 10 é, relação de quase 10 itens de como os mapas mentais podem ajudar nos estudos. Depois, mapas mentais no trabalho. No trabalho eu também uso há bastante tempo. E, claro, isso envolve também algo cultural, porque eu já notei também. Eu trabalhei em algumas empresas e tem empresas que elas aceitam muito mais, elas já vêm de uma forma, uma das primeiras. Bom, quando eu aprendi a usar mapas mentais, eu conheci essa técnica, foi na segunda empresa que eu trabalhei, e aí, depois que eu saí dessa, eu fui para uma outra. E nessa empresa, inclusive, eu dei um treinamento lá dentro sobre mapas mentais. Foi bem legal, assim, o pessoal gostou e foi bem útil. Eu usava bastante lá. Depois, eu já fui para outra empresa que eu usei também para fazer comparativos da concorrência, para fazer relacionado ao mercado, sabe, ao futuro, planejamento da empresa, os produtos, os segmentos que a empresa ia trabalhar. Depois, em outra, eu já notei uma resistência maior, sabe? E aí é bem um processo cultural, porque o mapa mental é meio que uma quebra de paradigmas, né? Você imagina, você está sempre ali usando uma linha, usando texto, e aí de repente você vem com uma estrutura dessa em imagens, cores, uma estrutura dessa forma não é qualquer ambiente que, né, qualquer pessoa que aceita de cara. Então, tem que ir com calma, tem que ir trabalhando, tem que ir usando, mostrando o quanto é bom, e aí as pessoas vão, né? Então, assim, dentro de mapas mentais no trabalho, nesse site eu também tenho uma relação de vários benefícios que pode ter, mas é relacionado à administração do tempo, pode ajudar bastante, ao planejamento, organização, apresentações, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma apresentação bem específica em que eu estou apresentando justamente o que eu estou falando, né? Às vezes a gente vai uma apresentação no PowerPoint, aí a pessoa está falando um item lá em cima e lá embaixo a pessoa já que está assistindo já está lendo lá embaixo e a pessoa ainda está, sabe? Então a forma de apresentar ela é muito mais perfeita assim visualmente, né? Muito bom. E mapas mentais em casa, nossa, para se organizar, assim, administração do tempo, planejamento, da vida pessoal mesmo, sabe? Organização de ideias, de projetos, de tomadas de decisão. Tem muita forma, assim, então eu vejo o quanto os mapas mentais eles podem contribuir para quem está aberto a aprender essa técnica e a aplicar realmente, tem muitos benefícios. E aí lá no site, então, você pode e nesse link detalhar bastante. Então, aqui você vê um outro exemplo. Ó. Quando você for criar o seu site, você vai e estrutura tudo o que você quer exatamente ali. Então, você só está colocando no papel isso, né? E aí depois fica muito mais fácil de pegar e colocar para aquela estrutura de site. Aqui, então, sobre contato, então eu deixo meu contato de forma a perguntar, né, de que forma eu posso ajudar você? Porque eu sempre falo que os mapas mentais eles servem para resumir, memorizar, organizar, planejar, e tanto nos estudos, no trabalho ou em casa, que é como eu costumo usar. Então, eu sei que ele pode ajudar muitas pessoas interessadas nesse assunto, e aí eu deixo meu contato lá, é só me enviar uma mensagem, falar resumidamente do seu caso, ou deixa seu contato e depois a gente conversa, eu posso só fazer algumas perguntas, eu vou entender exatamente como os mapas mentais poderiam ajudar da melhor forma aquela pessoa e a gente vai ajustando, não tem pacote fechado, assim, essa parte é personalizada, de como eu poderia ajudar com os mapas mentais. E a parte de sobre, ele fala sobre mim, né, eu escrevi um texto ali falando um pouco sobre como os mapas mentais, como eu uso os mapas mentais, o que eu costumo fazer, e exatamente sobre os mapas mentais com Shirley, né? Como eu criei, qual é o objetivo, o que faz, enfim.
Mas olha só que legal. A ideia é sempre tirar da mente toda a estrutura e colocar no papel, né? De forma que o mapa mental aqui, ó, você tem uma visão geral, completa. E imagina se você vai fazer um site sem uma estrutura dessa, né? E isso é exemplo para vários outros materiais, né? Projetos, planejamento. Isso aqui é um exemplo de que dá para usar para várias coisas, né? Enfim, aqui eu usei bastante as cores, ela por tópicos ali, né? Então tem os ramos principais, depois em azul os subtítulos ali, os ramos secundários, depois os outros e assim foi indo, né? Mas dentro do site você consegue ver, no menu, por exemplo, tem início, o blog, serviço, contato e sobre. E aí depois vai detalhando os outros. Então a ideia inicial era essa, era apresentar como você poderia criar o seu site usando mapas mentais. A estrutura original é essa, que eu criei para montar o meu. E é isso aí, eu convido para você acompanhar e comenta se ajudou, se você entendeu aqui de que forma realmente pode ajudar você. E qualquer dúvida, vamos conversando aí. Pode enviar. Eu convido você, claro, para se inscrever no canal. Se você gostou, já dá um like nesse vídeo. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. E é isso aí. Eu sou a Chile e desejo bom uso de mapas para você. Até mais.